E aí a gente então vai começar trabalhando com as saídas estruturadas. O que são as saídas estruturadas? Ao invés de eu ter o meu modelo de LLM gerando uma saída de texto aleatória, eu tenho o meu modelo gerando um texto estruturado, com uma estrutura pré-definida que eu mesmo construí, certo? E como é que a gente faz isso utilizando guardrails, certo? Então vamos lá. Primeiro eu importo, né, o from guardrails import guard, esse daqui é o principal objeto, é a principal classe, né, que nós vamos estar trabalhando. A partir dele nós vamos criar esse objeto aqui guard, né, que é ele que vai ficar responsável por gerenciar essa interação entre a estrutura que nós definimos, né, os guardrails e o modelo em si. Como que eu defino a estrutura que eu quero? Bom, a estrutura está definida bem aqui. É isso, tá? Aqui eu defini a estrutura utilizando, para quem não conhece, né? Isso daqui eu conheço de PyDant, esse daqui é o conceito de Pydantic, né? Por isso que nós temos esse import aqui, ó, from Pydantic, import base model e field. O que é o Pydantic? Se você já utilizou o Fast API, acredito que você está bem familiarizado com o Pydantic, talvez, mas o Pydantic ele serve para nós definirmos essas classes com tipos bem definidos, né? A gente consegue criar esses modelos, tá? No Fast API a gente utiliza esses modelos para interagir como, por exemplo, com um banco de dados, certo? A gente utiliza para interagir com uma tabela do banco de dados, por exemplo, né? Aqui no caso nós estamos utilizando o Pydantic para criar uma estrutura bem definida que vai servir como output do nosso modelo, certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma classe que chama pet. Essa classe ela tem dois atributos. O primeiro atributo é o pet type, que é uma string. O segundo atributo chama name, que também é uma string. E aí eu faço uma descrição aqui desse campo, né? Eu utilizo essa classe aqui field e faço uma descrição, né? Pet type é simplesmente a espécie de um pet e o name é o nome único para aquele pet. E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um prompt, tá? Que esse prompt ele está com a pergunta: que tipo de pet eu devo pegar e qual deveria ser o nome dele, né? E aqui eu estou utilizando um comandinho, tá? Que alguns modelos vão ter e alguns outros modelos não vão ter. Mas basicamente isso daqui é para que a sua LLM entenda que o output ele tem que ser um JSON. Tá? Eu não preciso utilizar isso daqui, tá? Mas é um adicional, é uma estrutura adicional para facilitar também para o modelo. O que eu faço? Eu criei essa classe aqui, certo? Criei essa classe aqui utilizando o Pydantic. Eu vou chamar o guard from Pydantic. Por que from Pydantic? Porque eu vou criar o guardrail a partir de um modelo Pydantic. E aí o output class, né? A classe que vai servir como estrutura para o meu output é a classe pet, que é o nome da classe que eu criei aqui. Após isso, eu só preciso pegar aqui, ó, a response, né, vai ser, eu vou utilizar esse objeto para chamar o modelo, tá? Então eu simplesmente chamo aqui guard, passo o modelo que eu quero e passo a mensagem que eu quero enviar para a LLM. Nesse caso, eu estou utilizando este prompt aqui. Feito isso, esse guard aqui ele já vai enviar o prompt. Ele vai carregar a minha API key, vai enviar o request, a requisição para o OpenAI, vai receber a resposta e vai fazer a validação desse output. Beleza? Então vamos ver aqui o resultado. Ó. Enviei, executei aqui, está enviando request. Ele me deu o resultado: pet type igual a dog, name igual a buddy, certo? Então esse daqui é a resposta da LLM. Tem um ponto aqui também que a gente vai ver melhor. Como vocês podem ver aqui, ó, esse é o output validado, validated output. O que é esse validated output? É um campo específico da resposta que o guardrail me envia,
certo? Não é um campo do OpenAI, que o OpenAI me envia, não. É um campo da resposta validada que o guardrail já validou, certo? Se o output estivesse em uma estrutura diferente, a validação iria falhar, certo? A validação iria falhar. Mas isso a gente vai ver mais para frente também. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu criei uma classe com uma estrutura pré-definida e utilizei essa estrutura pré-definida para que o modelo me dê a resposta exatamente na estrutura que eu quero. Beleza? Esse é o primeiro exemplo que nós temos aqui de gerar saídas estruturadas. Mas é um exemplo muito simples, né? Vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte. Agora eu vou aumentar um pouquinho, pouca coisa a complexidade. Eu estou criando duas classes agora. Uma classe se chama fruit, certo? De fruta. E ele está importando aqui o base model lá do Pydantic mesmo, tá? Essa classe fruta, ela tem dois atributos. Um atributo é o name, que é uma string, e o segundo atributo é color, que também é uma string. Se a gente quisesse, a gente podia fazer a descrição desses campos aqui, igual a gente fez no exemplo 1, tá? Segunda classe é o basket, é a basket, né? Seria a cesta, né? Uma cesta de frutas, certo? Então, essa classe cesta basket tem um atributo que é fruits, no plural, né? Frutas. E esse atributo frutas, ele é uma lista de objetos da classe fruta. Então, na minha cesta, eu vou ter várias frutas. E aí, como na minha classe de cesta, de basket, eu estou utilizando a classe fruta, ao criar o meu guardrails a partir da classe basket, ele também já vai incluir a classe fruta, tá? Ele já vai entender que eu tenho que criar uma lista de fruta e fruta é esta classe aqui. Ou seja, o output do meu modelo ele tem que ser uma lista de objetos fruta, certo? E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu crio, né, o meu guardrails a partir desse modelo basket e o meu prompt é o seguinte: gere uma cesta de 5 frutas, certo? Gere uma cesta de 5 frutas, faça o request para o GPT 3.5 Turbo e vamos ver o output que ele me gera aqui. Então, ele vai me retornar um dicionário, né, digamos assim, ou um JSON, talvez você possa chamar assim. Bom, primeiro ele me dá a string fruits aqui. Por que ele me manda fruits? Porque na minha classe basket está o nome do atributo é fruits, certo? Então ele me dá o nome do atributo da classe aqui. Dentro desse atributo fruits tem uma lista, certo? Dá para ver aqui que tem um colchete, então é uma lista. E dentro dessa lista nós vemos que temos aqui um objeto, 2 objetos, 3 objetos, 4 objetos e... Deixa eu subir aqui. 4 objetos e 5 objetos, certo? Então, nós temos 5 objetos. Cada objeto desse tem um nome. Esse nome é o nome de uma fruta, uma cor e a cor referente à fruta. Ou seja, ele me criou uma cesta com 5 frutas, sendo que cada uma dessas frutas... Deixa eu só fechar isso aqui. Cada uma dessas frutas possui esses atributos name e color, certo? Então, ele me gera exatamente o output que eu queria estruturado, beleza? Exatamente o output que eu queria estruturado. E esse não é mais um output tão simples assim, né? Por que não é tão simples assim? Nós temos duas classes, né? E uma classe dentro da outra. Nós temos um objeto nested aqui, né?
E se nós temos um objeto, se nós temos um objeto dentro do outro, nós poderíamos ter um objeto dentro do outro que está dentro do outro, que está dentro do outro, né? Então nós podemos fazer esse encadeamento de objetos, né? Conseguindo construir esses objetos bem mais complexos, né? Um JSON com vários objetos complexos dentro desse JSON. Então esse é o output do nosso modelo. Se a gente fizesse exatamente a mesma coisa, somente com prompt, tá? Se a gente criasse um prompt bonitinho, bem descritivo, você deve fazer uma lista, blá, 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 e você não deve responder mais nada, somente esse objeto. A resposta não ia ser tão bem estruturada quanto essa. E eu tenho absoluta certeza que talvez 1, 2, 3 vezes fosse sair uma resposta bem estruturada, mas na quarta, quinta, sexta fosse sair uma resposta não tão bem estruturada. Ele fosse adicionar uma string primeiro, por exemplo, aqui está a sua lista. Ou então ele mudasse a estrutura para aquela estrutura de tópicos, né? Enfim, se você for trabalhar com um output bem estruturado somente com prompt, muito provavelmente você vai encontrar vários erros, várias dificuldades, porque o output somente com prompt ele não é consistente, enquanto os guardrails eles trazem essa consistência para o seu output. Beleza? Então esse foi o segundo exemplo. Ele também não é lá do mais complexo, então a gente vai para o terceiro exemplo aqui. E é nesse exemplo que a gente precisa do regex, né, que eu comentei. O regex é simplesmente para verificar o nome da pessoa, né? Se a pessoa está me passando um nome de verdade, não um nome aleatório, um nome feio. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho duas classes novamente, mas como a gente pode ver, essa classe aqui ela já é um pouquinho maior, né? Ela já é um pouquinho mais complicada do que a outra classe dos outros exemplos, né? Então nós temos alguns campos aqui. O primeiro campo, primeiro essa classe é de delivery, né? Seria de entrega, entrega de pedidos e tal. O primeiro campo é o nome do... Na verdade isso aqui tá errado, era para ser customer, né? Mas vou deixar aqui não, vou botar customer name, certo? Seria o nome do cliente, o nome do nosso cliente. O tempo a entrega ela foi retirada, certo? O momento em que a entrega foi retirada, o local onde a entrega foi retirada, o momento que a entrega foi realizada, né? Foi finalizada, o local de onde a entrega foi finalizada e o preço, né? O preço dessa entrega, beleza? Esses são os 6 campos que nós temos aqui. E além disso, eu tenho uma classe aqui que chama schedule, que seria meio que a agenda, né? Horários e tal, agendamentos. E nós temos aqui um atributo que chama deliveries, e esse deliveries ele é uma lista de delivery, ou seja, nós novamente temos um objeto dentro de outro objeto, né? No caso aqui, as minhas deliveries elas são listas de objetos dessa classe aqui, delivery. Bom, eu defini essa classe mais complexa. Será que vai ser mais difícil criar os meus guardrails a partir dessas classes? Não, é simples. Eu tenho aqui o create from identity, certo? Guard from identity schedule, que é o nome da minha classe aqui, e pronto, está criado o meu guardrail, e a estrutura do meu output ele vai ser exatamente de acordo com a estrutura que eu acabei de definir. Mas esse exemplo aqui em particular, ele é muito interessante porque ele é muito prático, certo? Ele chega perto de um exemplo real, tá? Ele chega perto de um exemplo real. Porque o que eu estou fazendo aqui, tá? Aqui ele está simulando uma conversa de WhatsApp. Tá? Uma conversa, vamos dizer que uma conversa de WhatsApp aqui. Então nós temos aqui uma pessoa mandando mensagem e o operador respondendo, né? E aí essa pessoa manda mensagem e o operador respondendo. Na verdade não é uma pessoa, né? Uma empresa, né? Uma empresa mandando mensagem aqui, outra empresa mandando mensagem aqui, outra empresa mandando mensagem aqui.
Então, nós temos 3 empresas diferentes conversando com esse operador, que seria a pessoa responsável por fazer a entrega, né? Então, isso aqui seria meio que esse histórico de chat, histórico de conversa, certo? De mensagens, né? E o meu prompt, ele fala o seguinte, a partir do chat, né, a partir das mensagens trocadas pelo chat, extraia o horário de cada entrega. O horário de cada entrega. E aí ele passa aqui, né, o chat history, que é exatamente isso daqui. Beleza? E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu crio aqui as mensagens, né? Eu crio aqui um prompt bem simples. Você é um assistente útil, né? E além da mensagem do sistema, que seria esse prompt, aqui você pode fazer o prompt engineering que você desejar. Aqui tem a minha mensagem de user, né? Digamos assim, o prompt que eu estou passando, né? No caso, exatamente isto aqui, com esse chat history aqui. E eu mando a mensagem exatamente igual eu fiz das outras vezes. Eu chamo o guard que eu criei aqui, certo? Criei aqui em cima e passo as mensagens e chamo um modelo e é isso. Agora eu vou rodar aqui, olha só, executei, deixa eu executar isso daqui também, deixa eu executar isso aqui também. Eu tinha esquecido de colocar esse Fzinho aqui, tá? Só adicionei esse F aqui e vou executar. Ele vai rodar aqui, como isso é um prompt um pouquinho maior e tal, é um pedido um pouquinho maior, a estrutura é um pouquinho maior também, ele demora um pouco mais, até porque também tem esse validador de regex aqui, tá? Como vocês podem ver, tem um validators aqui, e dentro desse validators eu faço esse regex match, né? Que eu importo diretamente do Guardrails Hub. O Guardrails Hub é muito interessante, vocês podem dar uma entrada lá depois, é Guardrails AI Hub, e lá tem vários validadores, vários guardrails interessantes que a gente pode baixar e utilizar. Tá? Um desses validadores é exatamente o Regex Match, que ele faz a validação do regex. Né? Nesse caso aqui, a gente consegue definir a expressão regular que a gente deseja e passar para cá. No caso, a gente está validando se é um nome, né? Como eu falei. Agora vamos ver o output aqui. Deixa eu dar um print no result. Aqui ele vai me dar o raw, o output cru, né? Digamos assim, a saída crua do LLM. E aqui ele me dá a saída validada pelo meu modelo lá do Pydantic, certo? E aí o que ele está me falando aqui? Ele está me dizendo que ele tem algumas deliveries, certo? Deixa eu chamar só o validated output. Beleza. Ele vai me falar aqui que ele tem algumas deliveries. Ele tem uma lista, né? Esse atributo, esse campo deliveries aqui, ele é uma lista de objetos. E o primeiro objeto aqui, por exemplo, tem customer name igual ABC Flowers, pickup time, blá blá blá, pickup location, blá blá blá, drop off time, blá blá blá, same day, drop off location, blá blá blá, e o price $50, certo? A mesma coisa ele vai fazer para as outras deliveries. Então essa é a estrutura que ele me deu para cada um das minhas entregas, certo? Cada um dos meus pedidos. E assim a gente consegue validar a estrutura e manter essa estrutura como padrão. Deixa eu só mostrar para vocês um negócio interessante, que é, se eu tirar esse F aqui, ele não estava passando a chat history para cá, né? E aí ele vai me dar um erro. Deixa eu executar aqui, que vocês vão ver o erro que ele vai me dar. E aí tem um ponto muito interessante aqui. Eu não passei o chat history aqui, e aí o que aconteceu? O meu prompt foi só isso daqui, certo? Meu prompt foi literalmente só isso daqui, sem nenhum chat history. Então ele não tem de onde tirar as informações que eu pedi para ele tirar, né? E aí o que acontece? Ele vai me dar aqui, ó, known, isso daqui ele inventou, certo? Isso aqui ele completamente alucinou. Isso daqui também, então ele
Bom, ele não me deu resposta nenhuma, mas o que é interessante aqui, tá? Esse daqui é o output cru que eu já tinha comentado, né? Esse daqui é o output validado, certo? Só que se a gente ver aqui output validado é none, porque ele não conseguiu validar o output. E aí o que ele fez? Tem essa classe aqui que chama reask. O que é reask, né? De reperguntar. Reperguntar. O que o Guardrails ele fez aqui? Ele mandou o prompt para o modelo me enviou o prompt de volta com tudo none. O Guardrails identificou que isso é um problema, que deu um erro, certo? E aí o que ele vai fazer? Ele vai reperguntar, ele vai perguntar de novo para o modelo, para ver se a resposta seguinte é melhor do que a resposta anterior. Bom, aqui tem um problema que, independente de quantas vezes ele me perguntar, ele não vai ter de onde extrair informação, certo? Então não tem o que fazer. O erro é meu, não é dele, não é do modelo. Mas se em algum momento o modelo errar e fazer aquela modificação que eu já falei aqui algumas vezes, fazer aquela variação de resposta que está fora da estrutura, o Guardrails vai automaticamente reperguntar para o modelo, né? A fazer essa repergunta. Isso é interessante e isso é perigoso, né? Isso é interessante porque isso vai garantir a sua estrutura, né? Se você precisa da estrutura fixa, isso vai garantir a sua estrutura. Por que isso é perigoso? Em questão de budget, né? Se você está trabalhando com 100 usuários e, não sei, você, sei lá, faz 100 requests por dia, mas a cada 100 requests você repete 2, isso sem problema, certo? Isso não é um problema. Você está tendo 2 requests a mais ali, isso não vai dar nenhum centavo a mais. Só que se você tem 1 milhão de usuários e você está fazendo, sei lá, mais 100 mil requests adicionais, 200 mil requests adicionais, por conta desse reask, isso pode adicionar uma quantia considerável dentro do seu budget, né? Isso pode gastar bastante dentro da OpenAI. Então é algo que é muito bom, mas que não é de graça, né? Aí é algo que a gente sempre tem que ter muito cuidado quando trabalhando com esse tipo de framework, tá? Trabalhando com framework de Guardrails, com framework de AI Agents, por exemplo, né? Todos esses frameworks a gente não sabe quantas vezes ele vai fazer. Assim, a gente pode definir, tá? Não quer dizer que é uma black box. A gente pode definir quantas vezes ele vai fazer essa reperguntar, né? Mas às vezes a gente simplesmente não define o padrão, se a gente não estuda bem o framework e não define exatamente o comportamento do framework, muitas vezes ele vai fazer essa pergunta várias vezes e isso pode gerar um aumento muito grande dentro dos gastos com o OpenAI, por exemplo, tá? Então, isso é muito bom, que vai garantir a sua estrutura, mas esse também é um ponto de atenção, tá? Mas essa feature do Reask, ela é muito, muito, muito interessante. Eu achei ela muito legal. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o meu código certo, né? Tomara que eu não precise executar de novo. Vamos ver. Ele vai demorar um tempinho aqui. Beleza. Tá aí, me respondeu direitinho, show de bola. Aí deixa eu botar aqui só para diminuir o espaço. Validated output, beleza. Agora a gente vai para um outro tipo de validação. Aqui a gente está validando a estrutura da saída, né? Se ela está de acordo ou não com aquilo que a gente pediu.